Olá, estamos de volta e dessa vez 4-1 em cima do Cruzeiro. Estamos gravando o nosso Farol Tricolor para você, meu amigo, para você, minha amiga, depois de um resultado fantástico, hein, Diego? É isso aí, Bahia, primeiro tempo 1-1, empate, né? O Bahia empatou só no finalzinho do primeiro tempo. Cruzeiro que saiu na frente, mas a virada se concretizou lá pelos 33 do segundo tempo. E daí o Bahia ainda conseguiu fazer 2 gols nos acréscimos, aproveitando muito bem a fragilidade do Cruzeiro, que estava com 1 a menos naquela ocasião. E o Bahia, depois da expulsão, se impôs e matou o Cruzeiro, mas já vinha jogando bem, fez um bom jogo. Vamos falar tudo sobre isso já já, depois da nossa vinheta. Bora com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, pedindo de imediato que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para a gente seguir com esse trabalho aqui, sempre com apoio, com ajuda, com a colaboração, com a participação de você, amigo e amiga tricolor. E hoje fazendo esse pré-jogo com clima de festa, com São João, é verdade, pós-jogo. São João aí, véspera de São João e o Bahia goleando em casa, um jogo que estava duro, um jogo complicado contra um adversário difícil, e o Bahia acabou vencendo e conseguindo esse saldo que pesa, né, pai? Um saldo importante para esse momento. O Bahia estava com muitos triunfos ali apertadinhos, e esses 3 gols de saldo acabam pesando naquele critério de desempate, naquele toquezinho, pode deixar a gente em segundo em vez de terceiro e por aí vai. Perfeito. E o Forró vai estar cada vez mais animado depois desse resultado importantíssimo. Esse Cruzeiro que vinha numa crescente. Isso. Não venha com essa. E o Cruzeiro, não, o Cruzeiro todo mundo sabe que vinha numa crescente. Exatamente. Um time que está bem armado, por um treinador que veio da base, o Fernandão deles. Então, toda a atenção, todos os méritos para o Bahia. O fato de ter tido um jogador expulso do Cruzeiro é o problema do Cruzeiro. Aquilo foi uma agressão, aquilo é coisa para ser penalizado com muito mais do que a suspensão por um jogo. É o tipo do lance que pode contundir o adversário. Claro. Uma situação absolutamente descabida em futebol, uma situação de agressão física, uma situação, inclusive, que se pega com um jeito diferente, podia inutilizar um companheiro. O companheiro do caso, Gilberto, lateral direito do Bahia. Não dá para dizer que foi intencional, mas é uma jogada extremamente imprudente, né? Demais, o jogador do Cruzeiro. Demais. É o tipo do lance que pode machucar em sério o colega, né, o adversário na partida. Sem dúvida alguma. Pronto, deixa eu chamar aqui só a nossa classificação da Série A do Campeonato Brasileiro para a galera de casa, que é uma classificação que, claro, a gente gosta de ver, muito, né? Que a gente vê o Bahia ali já... Porque a gente já está ali com o Bahia em terceiro lugar nesse momento, né? O Botafogo empatou, o Atlético Paranaense empatou, e com o resultado do Bahia, o Bahia acabou assumindo a terceira posição. A segunda posição, na verdade, mas como ainda tem o Palmeiras, né? Que o Palmeiras está jogando agora, isso aí eu não acompanhei, se ia ser agora um pouco mais tarde. Mas o Palmeiras, a depender do resultado, o Bahia, inclusive, pode terminar a rodada na segunda posição, mas na pior das hipóteses, na terceira posição, garantindo esse resultado importantíssimo. E a gente já vê ali o Bahia com um saldo de gol de 6, né? Um saldo de 6 gols, que era o que estava faltando um pouco para a gente naqueles critérios de desempate. Mas o Bahia já chega com um saldo mais próximo daqueles times ali que rodeiam as primeiras posições da tabela, pai. Perfeito. Um jogo que se apresentou difícil, tomar um gol do adversário, com estádio lotado, sua própria casa. Esse adversário que estava tomando gosto por posições melhores no Campeonato Brasileiro. O Bahia soube fazer o resultado no segundo tempo. E tem mais. Por conta do jogador expulso ou o que for, supõe o 2-1. Mas o Bahia continuou jogando com superioridade. E, embora as substituições do Rogério Ceni tenham passado um ar de precipitação, foram muito felizes na prática. Os jogadores que entraram foram muito felizes, inclusive marcando os gols. É verdade. Só para passar, então, deixa eu voltar aqui para a tela principal. Para pedir a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, para a gente seguir aqui com esse trabalho, com o apoio e a colaboração de vocês, como eu sempre digo. Sem dúvida. Vamos falar, então, da escalação do Bahia. Vamos fazer esse pós aqui, passando realmente
numa velocidade legal para a gente, né, até liberar a galera também para a noite de São João Isso depois. mesmo. Isso. Mas vamos passar aqui agora já com a escalação do Bahia. O Bahia escalado com uma surpresa que eu diria que a gente não chegou nem a prever essa escalação. Não. Mas é uma mudança possível. Isso a gente destacou, Sim, né? Mas sim. em vez da saída, foram as duas saídas que a gente cogitou mais, de Cauli ou de Tassiano, escolhido para ir para o banco de reservas foi Everton Ribeiro. Acho que passa um pouquinho por aquela atmosfera de Rogério de poupar o jogador, um jogador mais experiente, de não colocar ele para jogar esses jogos todos em sequência, né? E também cartão amarelo, sujeito à suspensão, essa coisa toda. Eu iria começando com Everton Ribeiro, mas funcionou. E de novo, Cauli tem que mostrar mais serviço. Sim. Continuamos cobrando porque você tem por onde mostrar. Perna de pau, jogador limitado, a gente não vai ficar cobrando porque é uma crueldade. Mas quem tem sua habilidade, quem tem o seu trabalho, tem que entrar no clima de quem joga no Bahia. Quem joga no Bahia pode ter categoria, e muitos têm. Everton Ribeiro está aí na maior prova, e outros tantos. Pode mostrar sua qualidade técnica, sua habilidade, nada contra, continue fazendo isso. Mas é preciso ser pulsante. É preciso ser, acima de tudo, vibrante. É preciso ter o espírito de jogador do Bahia. Aquele que conhece a camisa, que encarna a camisa e que está aí para lutar no jogo. Esperamos mais de Cauli, cobramos mais porque sabemos que ele pode render muito mais e pode ser um jogador decisivo para o Tricolor de Aço. Com certeza, é exatamente isso. A gente tem ali, então, um início de jogo com o Bahia buscando o Cruzeiro também. Né? O Cruzeiro não veio totalmente recuado. Né? A galera até comentou aqui do Cruzeiro, falou que o Cruzeiro veio com um esquema ali mais precavido, tentando ocupar o meio de campo, diminuir os espaços do Bahia. A gente esperava isso, né? Mas o Cruzeiro num lance, numa enfiada de bola, né? Num passe, posição altamente duvidosa, ali de Gabriel Verón que recebeu a bola. Mas o VAR terminou, inclusive, analisando, né? O VAR confirmou o gol e ele passou para o Gabriel Xavier mal no lance, poderia ter tido um desempenho melhor no lance, né? Gabriel Xavier assim, tem algumas falhas já registradas, apesar de continuar achando de longe o melhor zagueiro do Bahia, mas Gabriel Xavier teve mais um lance ali de participação dele, né, no gol do adversário, e aí, mas o Gabriel Verão também teve mérito, né? Ele conseguiu tocar ali, dar um drible no Gabriel Xavier e finalizou muito bem de peito de pé ali para fazer 1-0 por volta dos 13, 14 minutos do primeiro tempo, ocasião em que o Cruzeiro disputava de igual para igual aí, o jogo aberto naquela situação, né, pai? Aquele negócio, o adversário jogando na casa que não é a sua, o adversário jogando no campo do seu oponente, ele criou asas. Botou 1-0, sabendo, e claro, sabendo que tem uma torcida que cobra, uma torcida que existe, mas uma torcida que entendeu o jogo. Parabéns à torcida do Bahia, presente no estádio da Fonte Nova, noite de São João, tarde, noite, não é? Sim. Porque não foi exatamente em toda a noite, sim, com um jogo de 4 às 6, isso, mas a torcida compreendeu o clima, jogou com o time, cobrou do que tinha que cobrar, mas naquela base, acreditando o tempo todo, dando força e sendo um elemento de incentivo fundamental do jogo também, viu, Diego? Maravilha. É isso aí, o jogo continuou, né? Um jogo aberto, o Cruzeiro teve chances, né? Criou, conseguiu encontrar espaços na defesa do Bahia, pelo menos em duas bolas muito perigosas de lançamento. Mais uma vez a defesa do Bahia ali meio perdida. E uma delas o jogador se atrapalhou e deu tempo de Canives chegar e Marcos Felipe sair para dominar a bola. E outra foi um chute perigosíssimo. Achei que tinha até sido uma defesa de Marcos Felipe, mas acabou não sendo. A bola foi direto para fora. E no fim do primeiro tempo, já nos acréscimos, aliás, foi o jogo dos acréscimos para o Bahia, né? Gol nos acréscimos do primeiro tempo, 2 gols nos acréscimos do segundo tempo. A gente perdeu aquele jogo do Flamengo nos acréscimos, mas esse descontou, a gente ganhou e descontou, né? Inclusive nos acréscimos do primeiro tempo, uma jogada ali pelo lado direito do campo, Everaldo fez o cruzamento, né? A bola desviou, Everaldo, a gente tem que ser justo, né? Jogando ali do lado direito do ataque, Everaldo fez o cruzamento, a bola desviou e Tassiano se antecipou muito bem ao zagueiro do Cruzeiro para cabecear para o chão, a bola até próxima do goleiro, mas cabeceio para o chão é muito difícil para o goleiro. Isso já era uns 46, 47 da primeira etapa, quando o Bahia empatou o jogo e já voltou para o segundo tempo com outro clima, com certeza. Né? Entrou no jogo, entrou na partida, porque jogando em sua própria casa, com a força da torcida, que é fundamental,
Mas o próprio jogador disse, rapaz, está difícil, já vai o final do primeiro tempo. Quando volta para o segundo tempo, se volta em desvantagem, claro que pode ganhar o jogo, pode virar o jogo, já aconteceu isso, mas já foi muitas vezes. Mas a volta com o empate já traz a tranquilidade para estabelecer um plano de jogo para a segunda etapa, e foi o que o Bahia fez. E fez muito bem, explorando a capacidade dos seus jogadores alternativos. Aqueles jogadores que estão no banco, mas não entram por entrar no jogo. Não entram para compor. Não entram como figurantes. Eles entram efetivamente como aqueles atores de destaque, como protagonistas. Sim. E isso tem sido uma marca forte do Bahia nesse campeonato. É verdade. E aí o Rogério Ceni mostrando, assim, o Rogério Ceni tem uma coisa que eu acho que ele se afogou, inclusive, deu certo, nós achamos isso, mas ele já mexeu no intervalo, né? Ou seja, ele mostrou que ele não estava plenamente satisfeito com o que o time demonstrou e queria ganhar o jogo. Isso ficou claro desde o início. Então, já no intervalo, ele tira Cauli para colocar Everton Ribeiro e tira também, ele tira Depena, na verdade Depena para colocar Everton Ribeiro na posição mais semelhante, né? E aí ele tira Cauli e coloca Biel no jogo, alternativa que a gente inclusive pensou para antes da partida, antes da bola rolar, né? Ele faz essa substituição e o Bahia começa a controlar o jogo no início do segundo tempo. O Bahia, o primeiro tempo ficou mais incerto ali, mais disputado, mas no início do segundo tempo o Bahia começou a dominar o meio de campo completamente. Isso. Tanto que o técnico do Cruzeiro, com visão de jogo, mostrou que estava lendo o que estava acontecendo no jogo. Né? E fez também 2 substituições que ele não tinha feito no intervalo. Perfeito. Mas percebendo que o Bahia estava arrumando espaço, ele mexeu no time e o Cruzeiro melhorou e meio que igualou as ações com essas substituições que ele fez. As substituições foram lá pelos 12 minutos, quando o Bahia era soberano no jogo. E o que aconteceu foi que aos 25, o jogo disputado, o jogo pegado, um lance absolutamente imprudente de Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro. Gilberto chegou duro numa dividida, não foi nem uma dividida, né? Ele se antecipou, chegou antes na bola e Marlon com a perna erguida, com a sola da chuteira erguida, acertou na canela de Gilberto, aquele lance que às vezes acontece, a gente vê umas fraturas horrorosas, inclusive, né? Porque é um lance que ele não pode chegar daquele jeito, com a sola levantada, o pé levantado, não pode. Se ele não queria tocar, ele tinha que ter outra postura no lance. E ele não só fez a jogada temerária, como atingiu o jogador do Bahia, não foi nada de encenação nem nada não. Para sorte, ali na área da Caneleira mesmo, né? Senão poderia ter tido algo bem pior naquele lance. E aí, aos 24, 25 minutos, o VAR, que ele não tinha sido expulso de primeira, mas o VAR confirmou a expulsão de Marlon justíssima, sem sombra de dúvidas. E aí, logo depois, assim, o Rogério não esperou nada, aí nossa questão em relação a essa postura de Rogério, o Bahia mexeu 2, né? O Bahia entrou com Estupinhan e Ademir nos lugares de Tassiano, naquela ocasião, Tassiano e Gilberto, que veio bem no jogo, Gilberto muito bem no jogo, e Tassiano autor do gol, né? Mas a ideia dele foi colocar Ademir, como tinha entrado como Criciúma, de ala pela direita, né? Uma coisa que me preocupou muito no momento, né? Tanto que ele, assim que o Bahia fez o gol, colocou Cicinho para ficar naquela posição. Mas o fato é que deu certo, né? O lance do gol, que o Bahia sai na frente aos 33, o Bahia chega à frente, o Bahia vira o placar, aos 33, foi um lance que começou com o Ademir pela direita, ele cruza, Biel no segundo pau, cabeceia para o meio, Estupinhan só cumprimenta para o gol vazio. E é aquilo que a gente também fala muito, né, pai? Do Estupinhan ser um jogador realmente que se posiciona como jogador de área, né? Isso. Então ele tá lá, é verado, um cara que sai muito, vamos dizer assim, obediente a essas instruções de Rogério para ele fazer a jogada, para ele sair, para ele recompor. Mas Estupinhan procura mesmo a área e no jogo de hoje foi beneficiado, foi favorecido 2 vezes com essa postura de 9 mesmo, de centroavantão clássico, e fez 2 gols, tanto esse como o último, que deu números finais da partida. Mas naquele momento, substituições que me pareceram temerárias acabaram funcionando e o Bahia tomou a frente do placar aos 33. Era muito fácil a gente chegar assim, assim que o Rogério substituiu, eu disse, o caminho é esse. Não, eu assisti o jogo com o Diego. Sim. E a gente achou, não é que a gente tivesse achado que não coubessem as substituições, não foi isso. Achamos somente que estava muito cedo para isso. Rogério nem viu como é que o Bahia ia ficar 11 contra 10 do time do Cruzeiro. Exatamente. E logo depois o Cruzeiro já começou a fazer mudanças. Sim. Então,
O que a gente achava é que o Rogério podia esperar um pouquinho para ver o sabor do jogo, para ver a temperatura, o clima que o jogo ia proporcionar, e viesse com essas duas substituições que foram oportuníssimas. Cabiam as substituições no jogo, não tenha dúvida. Talvez eu, como treinador, esperasse um pouquinho mais. Diego, da mesma forma, esperaria um pouquinho mais. Nada de 15 minutos, nada disso. 5 a 10 minutos só para ver, para se situar como é que estava o adversário. É aquele negócio da luta de boxe, né? Você dá no queixo do cara, o cara lona. Mas ele levantou, e aí? Levantou, você vai ficar passeando, olhando para cima, batendo papo com o juiz da luta, ou com o assistente, ou com o câmera que está ali. Não. Você continua vivo no jogo. A gente precisava ver isso. Mas deu certo. Isso é uma característica. Aquilo que eu tinha falado que foi muito interessante foi o fato de ele ter colocado o Cicinho imediatamente depois do gol. Ele tirou o Everaldo e colocou o Cicinho. Realmente tinha lançado o time para fazer o gol. O time fez o gol, ele recompõe a marcação e passa a jogar aí com um esquema mais equilibrado, que acabou fazendo diferença. O Bahia não passou sufoco nenhum. Não. É verdade que estava com a mais, mas soube conduzir bem o jogo. E eu estava cobrando muito aqui, falando, mas é importante o Bahia matar, porque no fim do jogo é um escanteio, é uma falta, é um cruzamento na área. E o Bahia, nos acréscimos, né, uma grande jogada de Biel, recebendo passe de Luciano Juba, driblou e tocou, aquilo que a gente fala às vezes, Biel às vezes erra na conclusão, mas dessa vez ele acertou na jogada, no drible, no ímpeto que tem, e na conclusão, na finalização. Então destacar também, eu falei antes do jogo que era um jogador que estava devendo um pouco, o Ademir estava entrando melhor do que ele, e Biel hoje entrou muito bem, assim como o Tassiano, que tirou essa urucubaca que estava aí há um mês e pouco sem fazer gols, não estava fazendo tantos gols no Brasileiro, mas fez um gol importantíssimo para empatar o jogo e colocar o Bahia no jogo. E no finzinho do jogo, já ainda também nos acréscimos, porque o gol de Biel já foi nos acréscimos, também nos acréscimos, Everton Ribeiro achou Ademir naquela fumaça típica dele. Quando ele partiu, eu falei, não vai pegar, não vão pegar. E o primeiro zagueiro do Cruzeiro não pegou, o segundo conseguiu compor, mas Ademir teve a percepção de driblar e conseguir passar a bola. Estupinhã e Biel tanto fazia ali, escolhe quem faz o gol, ao gosto do freguês. E Estupinhã, que tem o instinto, aquilo que a gente fala, né? Tava lá e se jogou e fez o gol, garantiu logo para não esperar, não queria a conta com as possibilidades de dar errado para fazer, dar números finais da partida. Bahia 4-1, grande resultado, Bahia foi para a vice-liderança do campeonato, podendo cair para terceiro lugar ao final da rodada. A pontuação é por conta da própria campanha, mas a gente está falando especificamente do jogo e a gente vendo que o Bahia está vivo na competição. Sim. Isso é que nos agrada demais. O Bahia chegou a 19. Não, o Bahia estava com 18, foi a 21 pontos. 21, tá. 21 pontos. Perdoe, eu queria dizer, o Bahia estava com 19 pontos com empate. Isso. Eu quis expressei mal. Exato. Então chegou a 21 pontos. Aquela velha conta que o Luxemburgo sempre disse, 45 é o número de pontos para um time estar garantido aí. 21. Né? Mais um pouquinho dessa pontuação com 11 rodadas. Próximo jogo é com o Vasco aqui, outro jogo difícil. O Vasco que meteu 4-1 nesse sábado, né, no São Paulo, depois está tomando 1-0. Então vamos igual, né? Inclusive é o que o Bahia fez hoje. Estava tomando 1-0 e virou para 4-1 no final. Quanto mais pontos a equipe consiga fazer no chamado primeiro turno, e olha que nós estamos praticamente um pouco à frente, praticamente não, estamos um pouco à frente do que seria a metade do primeiro turno. 19 dividido por 2 dá 9,5. Não é? Hoje então, foi a 11ª. Um pouco mais do que a metade. Ainda tem 8 jogos por aí e vamos conferindo. E um detalhe que eu gosto de trazer sempre, o Bahia tem ainda um jogo fora de casa a mais do que em casa. Fez 6 fora de casa. Bem lembrado sempre 5 por em você. casa, vai igualar exatamente nessa 12ª rodada contra o Vasco. E por enquanto o Bahia 100% de aproveitamento, manteve essa marca importante no jogo de hoje. Deixa eu pedir a galera mais uma vez que a gente vai para as notas do professor, para a galera curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber sempre as mensagens que a gente está postando conteúdo e participando aqui do canal. E sempre compartilhar também, comentar à vontade nos nossos vídeos, que a gente sempre gosta de ver essa participação da galera, dos nossos inscritos aqui nos nossos vídeos. E também, lembrando a todos vocês que nos acompanham nas lives, nós vamos ter muito mais lives nesse período agora de final do mês de junho, início do mês de julho. A gente já tinha essa estrutura preparada. Aguardem novidades. E contamos sempre, somos muito gratos, somos muito gentis, vocês são muito amáveis, os amigos e as amigas tricolores que acompanham o nosso Farol.
tanto nas lives, que hoje, por exemplo, no domingo, um número admirável de participantes. Sim, até tivemos com São Não João, foi, Diego? tudo, Não é? Os próprios cruzeirenses que Foi, participaram muito. Um abraço pra galera que estiver vendo é do jogo, a gente já também já perdeu para vocês de goleada, hoje estamos devolvendo, fazendo um retornozinho. Uma parte do nosso débito é grande, mas valeu a pena. Mas são muito gentis, participaram amavelmente, um deles, inclusive, gostei muito e até já me inscrevi. Foi então, dois deles, na verdade. Dois deles, não foi, Diego? Então, nosso carinho, nosso respeito, eu acho que futebol é isso, o esporte é isso, aquela velha máxima, o esporte faz amigos e é para fazer mesmo. Agora, algumas vezes a gente não se entende, mas não pode ser o desentendimento à frente de tudo. A agressividade, o desrespeito não é a nossa linha. A ideia é você poder assistir o nosso Farol Tricolor, tanto em vídeo quanto na live, e com sua família, com seus amigos, algum tipo de discordância, sem problema algum, respeitamos mesmo. É um princípio nosso. Mas somos muito gratos, tanto em vídeo quanto em live. Beleza, maravilha. Vamos então para as notas do professor. Vamos começar hoje com Marcos Felipe, né? Lembrando da escalação do Bahia de goleiro a centroavante, né? O Bahia foi com Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canives e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Carlos de Pena, essa surpresa, entre aspas, que era esperado que Carlos de Pena também jogasse alguma vez como titular, Tassiano, Everaldo e Cauli, né? Cauli, Tassiano e Everaldo, para fazer um posicionamento mais correto, foram os 11 jogadores escolhidos por Rogério Ceni, começando com Marcos Felipe, faz sua nota. Não foi tão empenhado, mas houve jogadas assim de sufoco por parte do Cruzeiro, no momento em que o jogo ainda não estava definido a nosso favor. E o Marcos Felipe participou bem, eu dou uma nota 7 para ele. Não comprometeu, não foi tão exigido, mas funcionou quando precisava. Verdade, acho que está de bom tamanho 7. Gilberto, lateral direito. Continua bem, Gilberto, continua melhorando mesmo. Nota 8 para Gilberto, uma partida superior, uma partida vibrante, como a gente sempre esperou, e uma partida de boa cobertura, uma partida de boa travessia no meio-campo, uma partida, inclusive, de boa chegada à linha de fundo. Dou a nota 8 para Gilberto. Também gostei da atuação de Gilberto. Lateral esquerda, Luciano Juba. Não tão bem quanto o Gilberto, eu achei o Luciano Juba até mais tímido, menos acionado, várias e várias jogadas, a gente assistindo o jogo junto aqui. Olha, rapaz, o Juba solto ali, rapaz, o Juba solto. E o jogo era virado para cá. Então ele não teve destaque na partida a ponto de merecer uma grande nota. Não comprometeu de jeito algum, mas não foi um jogador que aparecesse em destaque. É minha nota 6 para ele. Eu concordo com a nota 6. Eu acho que os adversários do Bahia têm percebido esse problema defensivo um pouco maior do lado esquerdo da defesa do Bahia, né? E tem jogado muito por ali, também tendo que segurar. A Juba está tendo que segurar, porque o ataque tem sido forte do lado direito dos adversários, do lado esquerdo da defesa do Bahia. E a tendência anterior era outra, né? Logo que a área saiu, eles estavam atacando muito o lado direito, mas hoje já sentiu o Cruzeiro dividindo mais os ataques e até atacando mais pelo lado direito deles, pelo lado direito e esquerdo da defesa do Bahia. Então o Juba teve que segurar um pouquinho. A zaga central com Canives e Gabriel Xavier. Canives melhor do que Gabriel Xavier. É aquilo que eu digo sempre. A gente não pega no pé de ninguém, de jeito algum. A gente sempre achou que Gabriel Xavier era um jogador importante, que tinha que ser titular do Bahia, que era melhor do que Canives, ou estava melhor do que Canives. Mas, ultimamente, o Canives tem pontuado melhor do que o Gabriel Xavier. Gabriel Xavier continua sendo importante naquela bola, naqueles miúdos que sobram ali no campo. Né? Ele faz muito bem as coberturas. Muito bem. Então, sem comprometer, ele tem uma falhinha ou outra a cada jogo, uma coisa que tem que ser mais ajustada. Sim. Eu dou 7 para o Gabriel e dou 8 para o Canives. Eu pensei até em 7 para Canives e 6 para Gabriel, porque ele teve a participação negativa no gol. Mas eu acho que está por ali também, acho que as notas estão... Porque seguraram e ganhamos. Seguraram e ganhamos. Vencemos o jogo. Não teve lance de comprometimento. Tem que dar um acréscimo para a galera. O Delta X meu foi por cima disso. Beleza. E aí vem o meio de campo com Caio Alexandre e Jean Lucas ali como dupla de volantes. Bem os dois, sem aquele destaque do Jean Lucas, tanto no ataque. No começo do jogo ainda tentou alguma coisa. Fez um chute muito bom de média distância para a bola defesa do goleiro. Eu dou 8 para cada um, sem pena. Eu achei que o Jean Lucas ainda esteve melhor um pouco, mas Caio Alexandre,
ele deu uma estabilidade àquela altura. Quando o jogo teve mais difícil, ele soube dar uma cadência ali. Eu mantenho, ganhamos o jogo, 8 para cada um. Eu gostei da partida de ambos, na verdade. Também. Acho que tanto o Jean Lucas quanto o Caio Alexandre fizeram jogadas muito importantes ali. Quando a Contribuições disputa diferentes. ficou mais intensa no meio de campo, né? Foi. A Jean Lucas com a tendência dele de avançar, tem sido, inclusive, oportunizado, né? Fomentada por Rogério Ceni. Mas Caio Alexandre fazendo aquela distribuição inicial ali, eu gostei da atuação de ambos. Eu concordo com as notas 8. Aí, mais à frente, Carlos Depena, que só jogou metade do jogo, sem tanto destaque. Como ele entrou muito bem em outros jogos, sem tanto destaque nesse primeiro tempo, e foi a opção de Rogério Ceni para sair ainda do intervalo. Não comprometeu, nem acrescentou, compôs o quadro, foi um figurante na partida. Eu não vou dar uma nota, não tive observação de participação dele com uma nota, eu deixo sem nota. Pronto, beleza. E aí, o Cauli, mais uma vez, jogou ali no meio de campo, e ambos, assim, para não lembrar, ambos foram substituídos no intervalo, tanto Depena quanto Cauli, que também só jogou o primeiro tempo da partida. Pai. Como eu digo, o Depena vem se firmando no Bahia, é um jogador que a gente tem a melhor expectativa, e Cauli já é um jogador que tinha chegado a um ponto de destaque no Campeonato Brasileiro do ano passado. Sim. E esse ano ainda não se mostrou. Para Cauli, eu dou uma nota 5, porque não acrescentou nada no jogo e teve chance de participação, eu dou nota 5 para ele. Sem destaque, fase ruim de Cauli, vamos esperar que ele volte em breve nos seus melhores momentos, que sabemos que pode ajudar demais o nosso esquadrão. Mais à frente, Tassiano e Everaldo. Bom, aí já muda um pouquinho. Everaldo, com sua luta, com sua batalha, foi substituído, então não pôde trazer muita contribuição. A nota 6 para ele hoje, porque não teve chance também, a bola não chegou nele, e quando chegou não teve nenhuma diferença. Agora Tassiano não. Além de fazer o gol, voltou a ser aquele jogador da articulação. Como eu digo, é o melhor jogador do Bahia. O melhor jogador porque é o jogador que mais atua. Ele joga a partida, ele joga os jogos. Pleonasmo, redundância a expressão, mas ele joga os jogos. Ele está ali no combate, ele vai à frente, ele vai pro gol e fez o gol numa hora importante. 8 para ele. Beleza, eu vou subir o Everaldo para 7, porque teve participação também no gol, né? Voltou, alguns lances interessantes no segundo tempo de pivô. 7 é mais justo. Eu me chatei um pouco com o Everaldo não usar muitas vezes bem o corpo dele para fazer o pivô, mas hoje eu até achei que ele fez algumas jogadas interessantes, raspando de cabeça, fazendo tabelas ali rápidas, então eu vou subir para 7, eu volto com 8 de Tassiano. 7 para ele, bem lembrado. Os jogadores que entraram no segundo tempo, esses sim, eu acho que precisam ser muito destacados, porque foram decisivos para a virada do Bahia. Então vamos começar com os dois que entraram primeiro, aí você dá nota se quiser também, porque logicamente jogaram na mais longa das hipóteses, metade do jogo. Vamos com eles. Mas entraram primeiro Everton Ribeiro e Biel. Sem dúvida alguma. O passe de Everton Ribeiro não pode ser menos de 8, que eu quero dizer assim, todo jogo e fiz isso. E Biel foi lá e fez o gol. O que matou o jogo. Claro. Estava com medo até ali, apesar do Bahia estar segurando bem, mas era uma situação, aquele lance de bola parada, escanteio, que é sempre um perigo. Se o Bahia entrou no jogo com o gol de Tassiano, ganhou o jogo a partir do gol do Biel. 8 para cada um, mesmo jogando meio tempo. Disseram ao que vieram. Sim. Achei que Everton errou muito, até me chamou a atenção isso. Mas alguns passos que ele normalmente não erra. Comentamos isso. Mas também tem aquela qualidade, aquele toque fino que ele tem aquela. Que muda o jogo. Que é diferente. Que muda o jogo. Ele comprovou isso também naquele passe que ele achou para Ademir de perna direita. Que categoria, hein? E aí o Bahia terminou dando números finais à partida naquele lance. E aí depois entrou mais uma dupla de substitutos, né? Entraram Ademir e Oscar Estupinhan, né? Aí no lugar de Gilberto e de Tassiano. E aí como é que foram Ademir e Estupinhan? Ademir entrou, fez 2 gols. Estupinhan entrou, fez 2 gols. E Ademir entrou e participou da jogada de 2 gols. Pois então 8 para cada um também. Um triunfo desse, 4-1. O Bahia não tomou conhecimento do adversário quando dominou as rédeas da partida. Sim. Então, a partir daí, o Cruzeiro não teve no jogo. Sim. Qualquer situação aí, pelo menos o Cruzeiro. Mas quando claro, o Bahia disse, o jogo é meu... Claro que o jogo do Cruzeiro... A expulsão. Não, mas o jogo do Cruzeiro em si foi prejudicado pela expulsão. Jogo do Cruzeiro. Sim. Mas a expulsão foi justiça. Na hora. Né? Porque o jogo era um jogo difícil, um jogo complicado, equilibrado. E quando teve a expulsão, o Rogério Ceni, eu achei que até precipitadamente, como a gente falou, jogou o time do Bahia na frente
Só que isso fez diferença porque a gente conseguiu o gol, não demorou tanto o gol. Exatamente. E a partir daí realmente vai conduziu muito bem o jogo, com a vantagem tanto numérica quanto no placar. E no final, nos acréscimos, acabou matando a partida. Isso nos leva à nota final, a nota de Rogério Ceni hoje, pai. Eu dou uma nota 8. Eu dou 8 a ele. O Bahia jogou muito bem contra o Flamengo. Talvez a melhor partida do campeonato do Bahia. Mas perdeu o jogo. Sim. Alguns amigos nossos, algumas amigas nossas, que acompanham os nossos trabalhos no Farol, falou: poxa, eu pensei que você ia dar mais nota para o Rogério Ceni. Mas ali, todo aquele bom jogo, toda aquela expressão que o Bahia apresentou de futebol contra o Flamengo, ficou apagada com a derrota. Justamente o time não teve capacidade de curar a bola 3 minutos antes do jogo acabar. 2 minutos, 3 minutos antes do jogo acabar. Então, por ali. Por hoje, realmente, ele foi muito feliz nas substituições, precipitado um pouquinho, esperava 5 minutos, mas deu certo. Mas deu certo. Coisa mais fácil é a gente chegar e dizer: pô, Rogério, o que você fez ali? Eu tinha pensado e disse: não. Eu não pensei, não. Quando você substituiu logo ali, eu achei que foi muita precipitação. Um pouquinho mais e estava de acordo com o meu pensamento. Exato. Mas 8 para ele, com muito merecimento. Maravilha. É isso aí, vou pedir a galera que mais uma vez curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mais algum destaque para o jogo, para encerrar? Não, achei que a arbitragem acompanhou por ali. Achei que o primeiro gol, que o gol deles é absolutamente questionável. Eu não aceito aquilo ali. Aí vem as linhas, né? Essas linhas misteriosas e sujeitas à interpretação. Imagine, só no Brasil o VAR é interpretativo. Azar deles que não se voltem contra nós, mas achei que a arbitragem errou ali. Discordo completamente daquela marcação e ali ficou nem no milímetro ficou. Ele achou que estava sem estar tanto, não foi nem claro. Aí teve um gol do Bahia anulado também, mas não parece que bem anulado, não tem muitas... eu também achei que ali eles acertaram. Aquele ali eu não questiono, não. Eu questiono o gol dos caras. Mas pronto, na verdade não foi nem gol, né? A falta foi marcada até um pouco antes. Foi antes. Mas enfim, galera, muito obrigado. Bom São João a todos, São João alegre, São João feliz, São João cheio de forró, com esse 4-1 do Bahia, que assim, dá um outro tempero à nossa canjica aí, dá outro sabor esse licor de genipapo. Então vamos seguir em frente, torcer por esse Bahia continuar nessa toada, mantendo essa grande campanha em casa contra o Vasco da Gama no meio de semana, e vamos fazer pré-jogo com convidados, com live, com tudo aqui para vocês curtindo esses novos conteúdos aqui do Farol. Muito obrigado pela audiência de todos e bora Bahia! Bora Bahia!